Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença e também pela participação de vocês aqui hoje, tá? Então, iremos falar sobre análise térmica, hoje é o nosso tópico, mais especificamente sobre o Nexta STA. Esse slide é mais para vocês saberem como que é o conteúdo hoje da apresentação, tá? Só para dar um direcionamento. Então, os tópicos abordados vão ser os fundamentos básicos de análise térmica, a instrumentação e também vou mostrar algumas aplicações para vocês. A Hitachi está envolvida com a análise térmica desde meados de 1976, aproximadamente, que desenvolve todos os produtos de análise térmica. Então, nos anos lá de 1980, né, a linha da série 5000 foram os primeiros equipamentos, que eram sistemas de análise térmica com controle simultâneo de diversos módulos e com processamento totalmente digital. Passando-se 10 anos, a série 6000 ela apresentou a automatização completa de um sistema de refrigeração com nitrogênio líquido e lá por 2007 foi lançado a linha 7000, que é a linha Star, eu acho que mais vocês devem conhecer mais, com destaque para o melhor desempenho, né, da alta sensibilidade do DSC. E logo à frente, posteriormente, teve o lançamento do acoplamento de uma câmera nos sistemas de análise térmica. E finalmente, o ano passado, a Hitachi ela lançou o Nexta STA, que nós vamos conversar hoje aqui com vocês. A Hitachi, para quem não sabe, né, ela adquiriu a linha de análise térmica da Seiko lá por volta de 2013. Aqui eu acredito que muitos conheçam a empresa Seiko. Então tornou-se parte da divisão de Science da Hitachi. Todos esses sistemas de análise térmica, né, toda a linha, eles são manufaturados no Japão. E essa fábrica do Japão, ela produz esses equipamentos há mais de 65 anos, né? Então eles têm uma vasta experiência, ou seja, é desde o início lá da Seiko, tá? Antes de entrar na parte do equipamento e instrumentação, vamos fazer uma breve introdução sobre os conceitos básicos, né, de análise térmica que eu quero fazer com vocês, tá? Então, o que é análise térmica? Qual é a definição dessas técnicas? É um conjunto de técnicas que permite medir as propriedades de uma substância ou material em função da temperatura ou do tempo em uma atmosfera específica, né? Enquanto ela é submetida a uma programação controlada de temperatura. Essa definição ela é dada pela Confederação Internacional para análise térmica e calorimetria, tá? Como está referenciado aqui embaixo. A definição destas técnicas térmicas, ela precisa respeitar 3 critérios para que seja considerada uma técnica termoanalítica. Então, uma propriedade física deve ser medida. Segundo, a medida deve ser expressa diretamente ou indiretamente em função da temperatura. E terceiro, a medida deve ser executada sobre o programa controlado de temperatura. Então, basicamente, são esses 3 critérios que devem ser satisfeitos. Todos os equipamentos, né, ou instrumentos de análises térmicas têm características similares. Então, aqui embaixo ilustra, né, um esquema representativo do instrumento de análise térmica. Então, nós temos a unidade de detecção, que é constituído de um forno, o suporte de amostra e também da referência, o sensor na qual essa amostra ela vai ser aquecida ou esfriada.
Então, detecta-se aqui a temperatura e a propriedade dessa amostra através de um transdutor seletivo que vai gerar um sinal elétrico e esse vai ser amplificado e transferido para uma unidade controladora, que mantém a comunicação com esse forno. A unidade de controle, ela vai, além de controlar a temperatura do forno, ela vai ser interfaceada por um computador que controla e grava os sinais dos sensores e da temperatura da amostra, que então vai gerar dados que serão analisados posteriormente. Sabemos que existem várias técnicas e também vários métodos de análise térmica, sendo que as mais utilizadas elas estão representadas na tabela e no gráfico ao lado, sendo elas a DTA, análise térmica diferencial, em que observa-se a diferença de temperatura entre o material referência e também a amostra. O DSC, calorimetria exploratória diferencial, em que investiga o fluxo de calor, que significa uma mudança da energia térmica dessa amostra. A TGA, que é a análise termogravimétrica, em que você consegue analisar e visualizar as mudanças de massa das amostras, né? Ou seja, perda ou ganho de massa. O TMA, que é a análise termomecânica, em que você consegue analisar as mudanças dimensionais. O DMA, que é a análise dinâmico-mecânica, em que você consegue observar a mudança na elasticidade ou dureza dessa amostra. Apesar de serem várias técnicas, né, hoje nós vamos focar apenas na DTA e também na termogravimetria, que é o objetivo da nossa apresentação e do nosso tópico hoje. A análise termogravimétrica, ou TGA, ela é definida como uma técnica das análises térmicas na qual a variação da massa da amostra, ou seja, perda ou ganho, é determinada em função da temperatura ou do tempo. Enquanto essa amostra ela é submetida a um programa de temperatura controlado, né? Ou seja, né, como a gente tem conversado desde o início da apresentação, que é uma das características básicas para das técnicas termoanalíticas. No entanto, da TGA, o que ela possibilita é conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa das substâncias, permitindo que você verifique fenômenos físico-químicos relacionados a essa perda de massa conforme altera a temperatura. Como, por exemplo, a temperatura em que essa amostra começa a se decompor ou ela se decompõe, ou a sua degradação, reações de desidratação, a combustão dessas amostras, entre alguns outros fenômenos físico-químicos. São possíveis 3 modos de TGA que são mais comumente usados para fazer as suas análises, né? No entanto, eu vou falar só apenas desses 2 aqui. A TG isotérmica, que nada mais é em que a massa da amostra ela é registrada em função do tempo a uma temperatura constante, como nós observamos aqui nesse gráfico ao lado esquerdo. Nós temos no eixo Y a variação da massa, né? E no eixo X, a variação no tempo, de forma que nós vemos esse T1, T2 e T3, que são as temperaturas que foram mantidas constantes. E o modo operacional dinâmico ou convencional, em que a amostra ela é aquecida com a variação de temperatura pré-determinada. Como também a gente pode visualizar aqui no gráfico. Então, novamente no eixo Y, a gente tem a variação da massa, e no eixo X, a variação da temperatura. E nós observamos os degraus de perda de massa dessa amostra, desse exemplo, né? Conforme ocorre a variação da temperatura, tá? Sendo que esse modo dinâmico ou convencional é o modo mais utilizado e conhecido também, né? Na caracterização das amostras. Toda curva de TGA ela deve ser analisada com auxílio de uma curva de DTG, uma termogravimetria derivada. A
termogravimetria derivada nada mais é que a primeira derivada da TG, ou seja, a primeira derivada da variação de massa em relação ao tempo, como é mostrado na fórmula aqui embaixo no gráfico, no slide, perdão, que é registrada em função da temperatura ou do tempo, de forma automática, tá? Então, a DTG ela vai basicamente auxiliar a visualizar e esclarecer as curvas de TGA. Então, como nós vemos aqui no gráfico ao lado direito do slide, tem aqui a curva de TG e a curva de DTG embaixo nesse gráfico. E nós observamos uma série de picos obtidos no lugar dos degraus da curva de TG, onde a área desses picos são proporcionais ao total da massa perdida pela amostra na curva, observada na curva de TG. Tá? Então, o que nós devemos ter em mente? Que a curva de DTG ela é obtida matematicamente, ou seja, ela não vai conter informações a mais do que a curva de TGA. Perdão. Ela simplesmente apresenta os dados de forma diferente e que esses dados eles são correlacionados diretamente. Então, basicamente, a DTG vai auxiliar você a caracterizar de forma mais quantitativa os resultados que você obtém na análise de TGA. Como eu falei anteriormente, às vezes somente você analisar a curva de TGA não é possível você obter todas as informações relacionadas àquele seu resultado obtido. Então, como por exemplo, quando você analisa a TGA com a DTG, a curva de DTG, você consegue identificar em quantas etapas ocorre uma decomposição térmica, né? Então, aqui nós temos algum exemplo de aplicações utilizando a curva de DTG. Você pode, por exemplo, separar as reações sobrepostas, calcular a variação de massa em reações sobrepostas, analisar quantitativamente a altura do pico e também ver os diferentes eventos térmicos daquele seu resultado. Então aqui eu tenho um exemplo apenas, tá? De 4 curvas de TG e DTG, 3 das quais são características de reações sobrepostas, que elas ocorrem numa mesma faixa de temperatura, como vocês podem observar aqui no gráfico. Mas quando a gente olha a curva de DTG, observa que, na verdade, em muitos casos isso não acontece. Então, temos aqui a curva A, que ela corresponde a uma reação que ocorre em uma única etapa e também numa única faixa estreita de temperatura. A curva B, você observa que ela consiste em 2 reações, né, que são parcialmente sobrepostas, e a gente não vê isso na curva de TGA. Na curva C, na curva de DTG da curva C, a gente olha lá que ela representa 2 reações. A primeira, que ocorre mais lentamente, e a segunda, que ela ocorre um pouco mais rápido. Tem esse pico, esse decaimento longo desse pico, né? E finalmente, a curva D, a gente observa que ela corresponde a uma série de reações secundárias ou reações menores que ocorrem próxima da reação principal. Então, esse é um exemplo clássico, né, das informações que você pode obter de forma quantitativa do que está acontecendo com as suas amostras utilizando a DTG. Bom, depois de termos conversado a respeito de TGA e DTG, demonstrando todas as definições, né, na verdade relembrando com vocês, eu trouxe aqui um exemplo de uma curva teórica de TGA e DTG que eu acho que é importante ter uma visualização geral das características dela e de como você
as analisam. Então, essa é uma curva, né, de TGA-DTG de uma amostra hipotética, para um processo de decomposição térmica que ocorre em uma única etapa. Então, aqui ao lado esquerdo, nós temos o gráfico da TGA. No eixo Y corresponde à variação de massa e o eixo X à variação da temperatura. A TI e a TF correspondem à temperatura inicial e temperatura final. A temperatura inicial é a menor temperatura em que você detecta o início da variação da massa da amostra, e a TF, naturalmente, é a variação da massa que foi concluída, ou seja, então a decomposição é o término da decomposição térmica do seu material. O degrau BC, ela corresponde à diferença TF-TI, que é o intervalo de reação. Então, aqui é possível obter os dados quantitativos sobre a variação da massa dessa amostra. E aqui vale uma observação que quanto menor o valor dessa diferença de TF-TI, é um indicativo que o seu material é mais estável. O T17 ela é definida como o início da extrapolação do evento térmico, né? Então, ela corresponde aí à intersecção da linha base. Aqui, se você pegar os pontos A, B e estender essa linha reta, né, você vai ver uma extrapolação, com a tangente da curva produzida pelo intervalo de reação, TF-TI, que nada mais é a reta correspondente aos pontos B e C. De forma similar, temos o T-ENT7, que é o indicativo do final do evento térmico. Tá? E aqui, ao lado direito, o gráfico correspondente à curva de TG e DTG. Então, no eixo Y, nós temos a variação de massa em porcentagem, o Y2, a primeira derivada da TG, que é a DTG, e o eixo X, a variação da temperatura dessa amostra. Na curva de DTG, se a gente observar as duas juntas agora, você consegue observar que é mais fácil você identificar os picos importantes, que são a temperatura inicial e a temperatura final. Você tem uma definição mais exata de onde começa e de onde termina a sua reação. E outra coisa que nós observamos, o pico BCD, ele é formado, né? E ele no lugar do intervalo de temperatura BC da curva de TGA. E esse pico BCD, ele corresponde à área proporcional da variação da massa sofrida pela amostra. E o pico C, ele corresponde ao máximo da curva de DTG, né? E a temperatura do pico, aqui que está indicada em Tpic, ela é aquela em que a massa está variando mais rapidamente. E finalmente aqui a largura do pico BD, né? Se a gente olhar, esse intervalo ele está relacionado à cinética do processo de decomposição térmica no caso desse material hipotético. Então, essas são as informações que você precisa analisar das suas curvas, tá? E aqui vocês conseguem ver como que a DTG auxilia na caracterização e identificação desses pontos da curva de TGA. Uma outra técnica é a análise térmica diferencial, a DTA, que é uma técnica térmica que mede a diferença de temperatura entre a amostra e o material de referência, termicamente inerte, enquanto elas são submetidas ao aquecimento, então em função da temperatura ou do tempo. E como que é a disposição desse sistema, né? Então, em um forno, como a gente pode ver aqui embaixo, então em um forno aquecido, coloca-se o suporte, um suporte ou um bloco que contenha duas cavidades, tá? Idênticas e simétricas, e em cada uma dessas cavidades você coloca o termopar, né? A amostra é colocada em uma cavidade e na outra é colocada a substância inerte, que tem que
que a capacidade térmica tem que ser semelhante à da amostra. Então, tanto o material referência quanto a amostra, eles são aquecidos linearmente. E a diferença de temperatura entre ambos, que seria, né, ATR e ATA, referência e amostra, é registrado em função da temperatura do forno ou do tempo, né? Então, basicamente, é assim que é a disposição e como é o funcionamento da DTA, né? Não nada diferente que nós temos visto das técnicas térmicas. Temos aqui uma representação de uma curva de temperatura em função do tempo, em que mostra a curva do forno, a curva correspondente ao material referência e a curva correspondente à amostra. E o equipamento ele vai registrar justamente essa diferença entre a referência e a amostra. E como mostrado aqui no gráfico ao lado da diferença de temperatura em função do tempo, a mudança de temperatura ocorrida ela é detectada por este método diferencial e a ocorrência de fenômenos físico-químico serão observados, né? Porque uma vez que a mudança de temperatura das amostras, elas são ocasionadas por transições ou reações entálpicas, né? Com picos, ou seja, picos endotérmicos, aqui demonstrado para baixo, e picos exotérmicos, um pico para cima, que são decorrentes de mudanças de fases, inversão de estruturas cristalinas, decomposição, entre outras reações químicas. Bom, além da TGA, da análise termogravimétrica, tem os equipamentos simultâneos. Qual que é a diferença entre eles? Né? Basicamente, na TGA, você analisa a variação da amostra em relação ao tempo ou temperatura, como nós vimos e conversamos bastante nos slides anteriores. No caso do STA, ela é uma análise térmica simultânea, o nome mesmo já diz. É um método que combina as medidas de termogravimetria com outro método de análise, como a análise térmica diferencial, a DTA, que nós também discutimos nos slides anteriores, ou também com análise de DSC. E as medidas do STA, elas são realizadas simultaneamente utilizando o único equipamento em que você vai obter as informações de TGA, DTA ou DSC ao mesmo tempo. Dentre as vantagens de um STA, que além de você medir DTA e DSC simultaneamente, também é possível determinar fenômenos físico-químicos relacionados às técnicas, como nós vemos na tabela abaixo. Quando você tem um sistema simultâneo, além dos eventos, né, de perda de massa, como decomposição térmica, decomposição oxidativa, desidratação e os outros, os fenômenos exotérmicos ou endotérmicos também são possíveis de obter, como a gente vê na terceira coluna dessa tabela. E os fenômenos como fusão, cristalização e transição vítrea, que são característicos de DTA e de DSC, também podem ser determinados num equipamento de STA. Diferente que se você tivesse somente um equipamento de TGA, de termogravimetria, você não conseguiria obter todas essas informações. Aqui temos um esquema do equipamento de STA genérico, STA e TGA. Então você tem a fonte de gás para o controle da atmosfera do forno. Então posteriormente você tem o forno que é isolado. Os componentes da termobalança, que são o porta-amostra para referência e a amostra, os braços também da amostra e referência, os termopares. Posteriormente, o programa que controla essa temperatura e também que controla a balança. E, finalmente,
o sistema de registro, né? Que nada mais é onde você vai receber todos os seus dados e tratá-los, que seria um computador para controlar. Sendo que aqui onde está destacado em vermelho é o coração do equipamento, né? Que constitui o sistema do forno, onde vão ocorrer todos os fenômenos físico-químicos. Em relação à instrumentação, eu quero destacar com vocês os tipos de configuração de balança em relação ao forno. Então, são dois tipos de configuração, vertical ou horizontal. Os designs verticais são utilizados para os TGAs, tá? Em que você tem a opção, aqui mostrada em A, em que o termopar ele fica suspenso. E a segunda opção, mostrada em B, é quando a amostra ela pode ser colocada sobre um suporte vertical acima da balança de equilíbrio, acima do termopar. E o forno ele é modificado para essa posição. E a última configuração, aqui em C, é quando o suporte da amostra, o termopar e o forno eles estão dispostos horizontalmente. E esse é o principal configuração que nós vamos falar hoje, porque é o design do nosso sistema, do nosso Nexta STA. Após essa breve introdução dos conceitos e também da instrumentação, que pode ser relativamente básico para algumas pessoas, mas eu julgo importante para que recordemos os conceitos de TGA e DPA, e eu costumo brincar que recordar é viver, né? Então agora eu vou apresentar para vocês o nosso sistema, o Nexta STA da Hitachi, que é um analisador termogravimétrico simultâneo, que combina as técnicas TGA, DTA e DSC em um único sistema. Os resultados desse equipamento, os resultados de TGA, de TG desse equipamento, eles são excelentes e muito confiáveis, chegando a uma sensibilidade da ordem de 10 microgramas. E isso permite que o usuário detecte toda e qualquer perda de massa que ele analisar neste equipamento. E a razão para essa alta sensibilidade desse equipamento é porque ele possui uma balança isolada termicamente, que fica aqui na parte direita da imagem do equipamento, e isso significa que quando o forno ele aquecer e a temperatura atingir uma temperatura máxima, a balança ela não vai ter alteração de temperatura, porque ela está isolada termicamente, então ela vai ficar na mesma temperatura a todo o tempo. Também pelo fato de ter um sistema de balança duplo horizontal e também pelo fato de o seu sistema de troca de gás ser extremamente eficiente. Então, todo esse conjunto de características torna o resultado de TG extremamente excelentes. Neste equipamento é possível você obter os dados de DSC, somente fazendo as calibrações necessárias. E mais do que isso, você consegue obter informações, resultados e análise de DSC até uma temperatura de 1500 graus, né? De forma que você pode ter medidas quantitativas de entalpia ou medidas de capacidade calorífica e também fazer DSC modulado. Como item opcional a este equipamento, você pode acoplar uma câmera para visualizar em tempo real o que está acontecendo com suas amostras, que é o sistema RealView, nós vamos falar dele mais para frente. E também você pode adicionar um amostrador automático, que possui até 50 posições para suas amostras. Para este equipamento são 3 modelos de configurações possíveis, o modelo STA200, que vai da temperatura ambiente até 1100 graus, o STA200RV, que vai até 1000 graus, que esse modelo tem uma câmera acoplada, e o STA300, que vai até 1500 graus Celsius. O design horizontal do Nexta STA tem várias vantagens. Aqui está representado o esquema interno do Nexta STA e vocês podem ver o sistema de uma balança dupla horizontal, em que uma corresponde à amostra e a outra corresponde à referência. Nessa região
estão alocados os detectores, que é a região que é termicamente isolado, como eu comentei anteriormente. Ou seja, não tem nenhuma transferência de calor da região dessa região para o sistema do forno. E isso faz com que esse sistema ali seja único, apresentando o melhor limite de detecção para TG da ordem de 10 microgramas, como também comentei com vocês anteriormente. Porque a linha base, ela fica extremamente estável, né? Ela fica lisa, ela fica lisa e plana. Outra característica é o alto fluxo de gás passando pela amostra. Uma das vantagens é a baixa manutenção desse equipamento, uma vez que você mantém o sistema interno do forno e das balanças limpos, porque o fluxo de gás ele está em direção à saída do forno, né? Como a gente pode ver aqui nesse esquema. E todas as impurezas elas são carregadas para a parte de fora, para a parte externa, né? Como vocês podem ver. Ou seja, o sentido do fluxo de gás é importante a gente entender porque ele acompanha a mesma direção que os termospares, e arrastando para fora do forno todo e qualquer tipo de impureza que fica dentro desse sistema. No final das contas, é importante entender que isso vai reduzir a manutenção e o tempo de inatividade desse equipamento, porque você não perde tempo com limpeza dele. E nós sabemos o quanto isso é importante para os clientes, uma vez que, de fato, né, se você for para pensar, tempo é dinheiro, como o próprio ditado já diz. Uma outra característica é o menor efeito bounce, né, o efeito de empuxo. Esse efeito é bastante visto em balanças verticais, né? Para aqueles que não estão familiarizados com esse efeito bounce, ele nada mais é que quando o forno ele começa a aquecer, as paredes elas ficam mais quentes do que o centro do tubo. Então, uma forte circulação se inicia para cima nas paredes e para baixo no centro. Dessa forma, as amostras elas são expostas a uma força de arraste para baixo. E isso vai produzir um ganho de peso de massa aparente bem acentuado. Esse efeito praticamente, né, na verdade, não é visto nos sistemas de balanças duplas com design horizontal. Então, essa é uma extrema vantagem para o usuário. Um exemplo prático que eu quero mostrar para vocês da alta estabilidade e sensibilidade do Nexta SA, que a gente pode ver neste exemplo. Aqui nós temos uma amostra de propileno com uma massa inicial de 5 miligramas aproximadamente, e a essa amostra foi adicionado nanotubos de carbono. E com este gráfico da TG, dessa mistura, né, de propileno com nanotubos de carbono, nós observamos que até mais ou menos uns 500 graus aproximadamente ocorre uma decomposição térmica dessa amostra, uma primeira decomposição, né, com uma perda de massa de aproximadamente 97,8%. Que é uma decomposição pirolítica deste compósito. E também nós observamos uma segunda perda de massa em aproximadamente 700 graus, que corresponde a uma perda de 2% de massa. E se nós fizermos os cálculos, isso corresponde a aproximadamente 104 microgramas, que é relativo aos nanotubos de carbono. E como nós podemos ver no gráfico aqui ao lado, destacado, se nós alterarmos o eixo da TG para uma unidade de medida de massa, a gente vê exatamente
esse valor. Então, a determinação deste valor traço do aditivo de nanôxido de carbono, ela só foi possível por causa desta alta estabilidade da linha base que o Next-STA apresenta. Então, é uma vantagem muito grande para quem trabalha com quantidades muito pequenas de aditivos ou até mesmo de amostras. Tá? O importante de se ter uma troca eficiente de gás é que a maioria dos experimentos, né, por que isso? A maioria dos experimentos eles são realizados em atmosfera inerte, né, ou seja, em nitrogênio, para ter certeza que não vai ter altas concentrações ou você não terá concentração de oxigênios no seu sistema, né? No entanto, a gente sabe que isso não é simples de fazer, né? Porque você tem um delay quando você faz essa troca, né? Então, e tem o delay para que todo o oxigênio ele seja extraído, ele leva um tempo para que isso aconteça, né? Quando você está fazendo análise térmica. Nos equipamentos convencionais isso é extremamente comum. No entanto, com o design que foi desenvolvido para o Next, essa troca ela ficou mais rápida e mais fácil de chegar a baixos níveis de O2. E por que essa preocupação? Né? Porque a gente sabe que alguns materiais eles são sensíveis à atmosfera de oxigênio, né? Como por exemplo o carbon black, né? E os metais, que podem se oxidar e se oxidam facilmente. Então é ideal que você tenha uma concentração baixa de oxigênio no seu sistema. Tá? E qual que é a razão porque o Next-STA tem essa troca eficiente e rápida, né? Então eu vou mostrar aqui nesse esquema para vocês. O instrumento, né, o Next-STA, ele tem um gás de purga para o mecanismo da balança, que nós chamamos, que é chamado aqui de Balance Protective Gas. E outro sistema de gás de purga que está entre o forno e o controle da balança, que é esse Sample Purga Gas. Então, o gás de purga ele vai ser levado diretamente para o forno. Né? Você tem um sistema de gás de purga a mais nesse equipamento, tá? De forma que a troca de gases, né, o resíduo de oxigênio, ele vai ficar muito baixo nesse sistema, né, chegando à ordem aí de 5 ppm, que é uma quantidade muito pequena. E essa troca ela é feita num tempo também muito curto, em menos de 15, 10 minutos, tá? Muito menos do que isso. Ou seja, praticamente todo o sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai ficar preenchido com uma atmosfera inerte, né? Ou seja, né, com gás nitrogênio. Então, com o Next você pode fazer análises, né, de materiais que necessitam dessa baixa concentração de oxigênio ou quase nada de concentração de oxigênio. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Da transição de fase magnética e estrutural, né, do ferro, sendo que a gente sabe que esse sim é, né, uma análise importante, porque a gente sabe que o ferro ele se oxida facilmente. Então, ter uma análise, né, com a baixa concentração de oxigênio, ou quase nada, é extremamente importante. Então, nessa curva aqui ao lado, né, é a curva de ferro, nós foi realizada num range de temperatura, né, de 600 a 1400 graus aproximadamente, né, um termograma, uma curva, um gráfico. E vemos aqui destacado em verde a curva com o sinal de DSC, em que nós observamos o ponto, né, ou a temperatura de Curie, em torno de 1700, em torno de 770 graus aproximadamente, e os picos correspondentes às mudanças estruturais, em torno aqui de 900 graus,
e o segundo em torno de 1400 graus aproximadamente. Sendo que essa primeira transição, ela corresponde, né, à transição de ferrita para austenita, e essa segunda transição corresponde da austenita para ferrita delta, tá? Então, se nós tivéssemos, né, oxigênio, uma concentração alta, uma concentração de oxigênio durante essa análise, nós veríamos um pico exotérmico aqui na região, mais ou menos de 1350 graus, né? Próximo à segunda transição de fase do pó de ferro. Coisa que nós não estamos vendo aqui, tá? E ainda nesse termograma, né, nós observamos ainda a nitidez e a maior intensidade dessas transições de fase, desses picos, né, que é característico dessa alta qualidade do troca eficiente, qualidade da linha base do TG, qualidade da técnica, do equipamento, né. E ainda nós podemos observar, com relação à ausência de O2, é que nessa curva, né, é que o sinal de TGA ele está plano, né, destacado aqui em azul escuro. Se nós tivéssemos um alto nível, um nível alto de O2, nós observaríamos um aumento de massa na curva, né, no sinal de TG da curva. Como esse exemplo aqui, né, como que eu destacado em azul claro dessa linha pontilhada, que corresponde a um sinal de um TG, de TG de um STA convencional. Então, nós veríamos isso se nós tivéssemos uma alta concentração de O2. Então, todos esses são indicativos de que o nível de O2 nesse sistema ele é extremamente baixo ou quase zero, tá bom? Também podemos ter resultados precisos de DSC, contanto que façamos a calibração do equipamento com os padrões que nós já conhecemos, né? Índio, zinco, estanho. E então você consegue obter resultados quantitativos, como por exemplo da entalpia, né? E podemos fazer isso até uma temperatura de 1500 graus, que são excelentes, por exemplo, para materiais metálicos ou cerâmicos. O Nextal STA ele ainda oferece um suporte para o DSC por temperatura modulado, né? Ou também conhecido como DSC modulado, TM, DSC, existem diversas variações de nomenclatura, mas é o DSC por temperatura modulada. Essa técnica de medida ela baseia-se de uma pequena modulação de temperatura senoidal, fazendo com que a amostra ela mude continuamente, mas de forma não linear. E a partir dos dados medidos, você pode obter ainda resultados de capacidade calorífica e também de separação de eventos cinéticos e termodinâmicos até uma temperatura de 1500 graus. Então, aqui embaixo, nós temos um exemplo de resultado de DSC modulado do Nexta, né? Então, nesse gráfico, você observa as oscilações do sinal do DSC e os pequenos passos da temperatura. E ao lado são os resultados da capacidade calorífica obtido do Nexta STA, a curva em verde, comparado com os dados da literatura, que é a curva em azul. E nós observamos que esses dados eles são muito próximos dos obtidos pela literatura. Então, mostrando a eficácia e a sensibilidade do Nexta STA. No Nexta STA, você tem a opção de adicionar um sistema Rear View, ou seja, você tem a opção de adicionar, acoplar uma câmera a ele. Então, neste caso, com esse sistema, você pode ver o que está acontecendo na sua amostra e na parte interna dos sistemas. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu vou precisar de um sistema como esse. Eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante,
Mas muitas vezes, quando você está fazendo a análise térmica, você tem que adivinhar o que está acontecendo no seu termograma. E quando você tem uma câmera como recurso, ela vai auxiliá-la na caracterização da sua curva, com certeza. Então, nós vemos aqui ao lado o setup da câmera acoplada. Então, você tem uma câmera aqui, a luz de LED para aumentar ou diminuir a intensidade da luminosidade da sua imagem. No forno, ele tem uma abertura aqui na parte superior, que ela vai dar acesso diretamente à visualização das suas amostras. E quais são as características de você acoplar uma câmera ao STA? Você, como eu já disse, você tem a opção de acompanhar em tempo real o que está acontecendo na sua amostra. Permite que você faça análises de comprimento ou de dimensionais. Permite que você faça edições de imagem. Também é possível você fazer gravação e vídeo dos seus experimentos e agora fazer algumas análises de cores, né? Dessas análises de cores aqui. Então, esse daqui, só para vocês saberem, tá? Essa é a estrutura quando você acopla a câmera, né? Como vocês devem imaginar, é esse suporte aqui na parte superior do forno. Esse slide é mais para mostrar para vocês como que os dados são mostrados no software, né? Eu teria muito mais coisas para falar, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Então, permite você comparar várias imagens com a reação, né? Então, aqui em cima você tem as imagens que você obteve durante a sua análise. E aqui embaixo, cada evento térmico, você pode selecionar e especificar a imagem correspondente àquele evento. Então, isso vai te dar uma ideia de qual comportamento e como estava a sua imagem em cada etapa do evento térmico da sua amostra. É uma grande vantagem, com certeza, para analisar os materiais, principalmente aqueles materiais desconhecidos, as amostras inéditas. E as amostras que também não são inéditas, porque você consegue tirar a prova real da sua curva térmica, do seu termograma, junto com a imagem. Vou mostrar um exemplo da amostra de carbamazepina, que é de produtos farmacêuticos, utilizando a câmera no STA. Então, aqui tem uma curva de DTA, no Y1 e no Y2 a curva de TGA, a TGA em azul e a DTA em verde. Então, eu vou fazer um resumo dessa curva da história térmica para depois rodar o vídeo para vocês verem, né? O vídeo que a gente consegue gravar utilizando os recursos do equipamento. Então, inicialmente, você tem uma pequena perda de massa aqui até em 100 graus, você vê isso tanto na curva de TGA quanto na curva de DTA, que é atribuída à eliminação da umidade absorvida. Ali em 180 graus, aproximadamente, você não vê uma perda de massa, mas você vê um pico endotérmico que corresponde à fusão desse material. E após 260 graus, ele se decompõe totalmente ali até 350 graus Celsius. Então, vamos ver como seria colocando a câmera. Deixa eu dar o play aqui. Então, essa, inicialmente, a coloração da sua amostra, ela tem uma coloração esbranquiçada, né? E aí, quando ela atinge 180 graus, vocês vão ver, que é o pico de fusão, ela se funde e muda para uma coloração marrom. E quando ela se decompõe totalmente, ela até 350 graus, você observa cristais em forma de agulhas, né? que essa amostra forma. Então você consegue ter toda a história térmica acompanhada com uma imagem, com um vídeo.
E você consegue exportar isso, você consegue tratar essa imagem e muito mais. Os recursos do RealView existente na série Next-STA, ela permite análise de cores das imagens adquiridas, como eu mostrei nas características para vocês anteriormente. A análise de cor é uma técnica na qual as matizes de cores presentes em uma região selecionada arbitrariamente na imagem de uma amostra, elas são representadas por números, por valores, e posteriormente são convertidas para a forma gráfica. A série Next-STA oferece o suporte não apenas para análise de cor RGB, mas também para os modelos CMYK e LAB. No exemplo que eu vou mostrar aqui, será para análise de cor do modelo LAB. A amostra é um compósito, né, que é constituído de propileno e nanofibra de celulose, tá? Que ela se degrada após uma certa temperatura. E neste caso tem uma alteração de cor com a temperatura, né? Mas num TGA normal a gente não veria esse comportamento. Então usamos o modelo de cor LAB, mas nós vamos observar apenas o valor de B, sendo que ele mostra o índice de amarelamento, que vai do azul para o amarelo. Então, aqui no gráfico ao lado, nós observamos o sinal da curva de TG em azul, tá? E nessa curva, a gente observa a perda de massa que começa a ocorrer mais ou menos ali a partir de 350 graus Celsius. Mas uma mudança de cor, ela se inicia antes dessa temperatura. Ela de 350 graus. Mas com o RealView, nós vamos conseguir fazer essa análise completa. Então, observamos na curva aqui em B, destacada em amarelo, a mudança de cor, ela se inicia a partir de aproximadamente 200 graus Celsius. E ela vai até aproximadamente 300 graus Celsius. E ao mesmo tempo, nós observamos essas mudanças de cores aqui embaixo, representadas nas imagens 1, 2, 3 e 4, também correspondentes aqui aos pontos no gráfico. Passando então de uma coloração transparente para uma coloração amarelada quando esta atinge 300 graus Celsius. Então, com isso você consegue obter uma análise completa do seu material em questão, né? Tanto a análise de TG, das perdas de massas, e a análise de cor completa do seu sistema, utilizando o Next-STA acoplado com a câmera RealView. Então, de forma resumida, né, quais são as vantagens de utilizar um sistema com câmera acoplado ao seu STA? As características desse sistema é que ele é capaz de ver as mudanças de forma e cor da amostra durante o seu teste. As vantagens é que os dados visuais podem te ajudar a determinar o que aconteceu durante os experimentos de uma curva de TGA-DSC em tempo real. E isso pode ser difícil, às vezes, analisando apenas a curva, né, do seu termograma. Então, ele vai te auxiliar nesse sentido. Quantas aplicações, você pode usar para diversas aplicações diferentes, para análise de falha, para análise de medidas de comprimento, de dimensões, para testar novos materiais que são complicados e de amostras desconhecidas, por exemplo, para determinar as reações que não podem ser determinadas apenas utilizando a curva de TGA e DSC, você tem a opção de análise de cor, como nós conversamos anteriormente. E também você pode utilizar, né, para o ensino, porque é uma vantagem você poder mostrar para os seus alunos o termograma acompanhado da imagem daquela amostra em questão. E dentre outras tantas aplicações. O software Pronext é um software simples, né, e fácil de usar e possui muitos recursos. A função guia, que é, ou seja, uma função orientação, em que
a função, a calibração ela pode ser guiada, também há um guia para diferentes padrões internacionais. Essa função guia é bem interessante porque ela auxilia o operador nas medidas aplicadas a testes de regulamentação, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Como ISO, ASTM. Além disso, o menu de orientação ele pode ser personalizado para cada teste específico, né? Você pode customizar aqui, como vocês estão vendo nessa aba aqui. O objetivo dessa função guiada é simplificar, né, os vários tipos de medidas com base no que você está fazendo, né? Um novo método de medida, com base nos padrões, isso vai facilitar a vida do operador. Além disso, tem diferentes modos de medidas, né? Eles podem ser selecionáveis, modo simples e modo standard. Houve um upgrade nos recursos do RealView, como nós discutimos bastante, né? Um aprimoramento, né, na operação da interface Touch, o Touch Operation, né? Agora ele é uma operação padrão e está disponível no novo software. E a operação ela pode ser realizada apenas com um toque, né, que a gente fala, Touch Interface, tá? A estação mobile, né, em que você pode fazer as análises remotamente, ele está disponível como um software adicional. Você pode usar o EMA, né, que é essa função com uma rede, que aí isso vai permitir que você acesse a partir do seu PC ou tablet, né, e verificar os status, as condições da máquina, mesmo que você não esteja no laboratório. Então, ou seja, né, o software ele teve um upgrade, né, e vai possibilitar você a operar, a personalizar para o que você estiver necessitando, tá bom? Chegamos ao final da nossa apresentação. Quero agradecer a todos pela atenção, pela presença. Aqui estão nossos contatos, tanto para as informações comerciais e para informações sobre a aplicação. Se vocês quiserem saber de uma aplicação específica, por favor, mande mensagem para a gente no carla@dpunio.com.br ou asanches@dpunio.com.br. Para solicitações de certificados, eu peço que vocês enviem para o comercial@dpunio.com.br. Também sigam-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, que nós fazemos atualizações dos próximos eventos, webinar e novidades correspondentes à nossa empresa. Mais uma vez, obrigada.